E agora, Christian, vamos, aproveitando aí a palestra do Renato, responder algumas questões e começar os nossos painéis, e como ele trouxe na questão do ESG, o clima. O nosso primeiro painel do dia, o impacto das mudanças climáticas nas atividades de mineração. E eu queria fazer um pouquinho diferente, se você me permite. Eu gostaria de chamar os nossos 3 painelistas, são 3, né? Williams Bin, da Climatempo, por favor, uma salva de palmas para ele. Chega uma certa idade, gente, você precisa usar óculos, mas tem que pôr óculos, né? William, bem-vindo, obrigada. O João Hilário, presidente da ACENG. João, bem-vindo, uma salva de palmas para o João, por favor. E o Fabiano Silva, tema ambiental. Fabiano, por favor, uma salva de palmas para o Fabiano. Queria pedir para os meninos, por favor, sentem-se, fiquem à vontade. Fiquem aí. E nós combinamos com os meninos, os nossos profissionais, pessoal, cada um vai dar um pouquinho do seu conhecimento numa palestra inicial, e depois, se vocês nos permitirem, a gente vai fazer um bate-papo com eles. Topa ou não? Topa? Então, vamos começar com o Williams. Williams, você trouxe um tema importante para nós. Mineração em tempos de mudanças climáticas. Adaptação e inovação para um setor resiliente. Isso aí. Fiquei curiosa. Vamos lá? Por favor, o palco é seu. Bom, fique à vontade. Muito obrigado. Bom, primeiro, prazer ser o primeiro, prazer estar presente aqui nesse evento. Quando recebemos o convite do Christian, em nome da TecTerra, ficamos muito felizes, porque nós temos um ambiente de inovação dentro do Parque Tecnológico, onde, né, a Giane, responsável pelo APL Agro, faz com que as empresas elas se comuniquem, elas se conversem, gerem negócios. Nós temos inúmeras dinâmicas de aproximação dos empresários, das empresas. E, quando eu recebi o convite, para mim foi muito bacana. Apesar da semana corrida, estou vindo de um evento ontem também de mineração. Segunda, terça-feira, estava no evento de agricultura. Mas, para mim, é um prazer muito grande estar de volta aqui em Belo Horizonte. Estava só lembrando, Belo Horizonte, eu estive a primeira vez em Belo Horizonte em 1994, no primeiro congresso que eu participei de meteorologia, que foi aqui. Então, só estava retornando, lógico que eu voltei inúmeras outras vezes, mas é um prazer estar aqui. Bom, vamos lá, então. Posso me aproximar do telão também? Porque eu sou meteorologista, o meteorologista gosta de mostrar mapa, né? Gosta de apresentar. Então, como eu tenho algumas coisas, talvez eu me aproxime para mostrar, então faz parte aí da minha dinâmica. Vamos lá, então, pessoal. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu tenho uma paixão muito grande por meteorologia. Mais recentemente, eu tenho falado muito de questões dos impactos das mudanças que estão acontecendo no clima nos diferentes setores. Claro que o meu viés é muito forte dentro do agronegócio, né? Uma mentora que eu tenho que está me ajudando muito a disseminar essa mensagem, a própria Giane. Sempre agradeço ela por essas oportunidades. E falar desse assunto, para mim, tem sido muito importante. Tem um desafio, mas um desafio que me traz muita alegria, né, muita esperança aí de falar de algo que tem muito a ver com o nosso futuro. Rapidamente me apresentando, eu sou meteorologista, né, tenho algumas especificações aí em negócios, agronegócios, né, sempre muito dentro da Universidade de São Paulo. Sou paulistano. Fui um dos sócios da Somar Meteorologia e, nesse momento, eu estou como head de comunicação da Climatempo, né? Então, muito responsável por fazer justamente esse tipo de aproximação, passar esse tipo de mensagem para diferentes públicos, né? Pessoal, vamos lá, então, rapidamente da Climatempo, né? Esse ano nós completamos 35 anos de empresa e nós atuamos em inúmeros segmentos, né? Então, não só monitoramento, não só infraestrutura para mineração, mas nós atuamos desde mídia, energia, logística, governo. Muita gente acaba conhecendo a Climatempo por conta do aplicativo, do site, Jornal Nacional, rádio, mas eu diria que essa é uma parcela muito pequena da nossa atuação. Nós somos muito focados em tecnologia, inovação, modelagem numérica, uso de dados meteorológicos,
para realmente ajudar em planejamentos. Fazemos parte do grupo StormDeal, que é uma empresa de offshore, mas que adquiriu a Climatempo recentemente, e deu algum problema aí na apresentação. Uma descarga elétrica. Vou falar bastante descarga elétrica hoje, viu? Vamos ver se volta, mas, enfim, a gente faz parte desse grupo, então, da StormDeal, e a gente tem uma meta muito grande, né? Nós já somos aí o maior player de inteligência meteorológica na América Latina. Nós temos uma meta aí nos próximos anos, né? Estamos caminhando para isso, estamos tendo investimentos para isso, para sermos aí o maior player de inteligência meteorológica de todo o planeta. Rapidamente também, nós trabalhamos aí com verticais dentro da empresa, né? São como se fossem diretorias. Mais uma vez caiu. Mas nós temos a parte de infraestrutura, que é onde envolve muito do que eu vou falar hoje aqui, que a mineração está dentro da nossa vertical de infraestrutura. Temos a agricultura, energia, governo e mídia. São os principais, né, os pilares hoje que nós temos dentro da Climatempo. Não sei se está acontecendo algum problema aí, pessoal. Inovação. Vou esperar um pouquinho mais, pessoal, só para me dar um embasamento. E hoje eu vou falar muito, pessoal, como que as informações ligadas ao clima estão relacionadas aos impactos no setor da mineração. Então, claro, eu tive que estudar, como eu estou muito ligado aí recentemente à agricultura, tive que estudar um pouco, né, fiz minha lição de casa, estudei um pouco o setor, para ver justamente quais os aspectos que são mais importantes a gente acompanhar em termos de impactos e, principalmente, trazer as tecnologias que hoje nós temos que contribuem para o planejamento deste importante setor que nós temos. Aqui são alguns clientes que nós trabalhamos atualmente dentro do setor específico de mineração, né, são alguns que a gente vem trabalhando. Basicamente, eu vou falar um pouquinho mais para frente, basicamente envolve a contribuição na integração de dados de sensores diferentes para contribuir num planejamento e também questões de segurança. Esse é um ponto que eu vou bater muito firme hoje aqui, como que a gente usa os dados de diferentes sensores para que a gente possa acompanhar em tempo real as condições atmosféricas e, dessa forma, poder passar um alerta, poder avisar, para que realmente a gente possa estar informando com melhor qualidade. Aqui foi parte da minha lição de casa, tá? Então, eu tive que estudar um pouquinho, vi um pouquinho o ecossistema que existe por trás dessa indústria de mineração e quais seriam os impactos hoje que possíveis alterações que estão acontecendo no clima podem trazer. Mas, antes de já mostrar, né, esses tópicos que eu trouxe, a gente tem que, eu gosto muito de falar um pouquinho do quão complexo é nós falarmos aí de ciclos climáticos e falarmos dos impactos hoje que nós temos. Quando a gente fala que a temperatura hoje para Belo Horizonte é 28 graus, semana que vem vai chover, nós estamos entrando num El Niño, numa Laninha, tudo isso envolve diferentes ciclos, seja um ciclo de curto prazo, que varia dia a dia, seja um ciclo sazonal, as estações do ano, seja um El Niño e uma Laninha. Eu falei muito de El Niño e Laninha, né, porque na terça-feira eu tive um evento junto às cooperativas agropecuárias do Brasil, e, lógico, eu tive que abordar muito esse tema. E, quando a gente fala em El Niño e Laninha, fala assim, poxa, mas o que tem a ver a temperatura do Pacífico a milhares de quilômetros vai interferir no clima aqui? Poxa, né, a coisa está acontecendo aqui, qual a interferência? Então, eu tenho que dar um passo para trás para mostrar um pouco das teleconexões que existem no planeta, né? Então, quando a gente vê que a temperatura aqui do Oceano Pacífico, que está bem distante da gente aqui, tem um impacto muito grande, o viés ele é muito grande de qualquer alteração que nós temos aqui no Pacífico, com relação ao clima aqui no Brasil, América do Sul, e no planeta de forma geral, gera muita dúvida. Aí eu gosto de mostrar que existem, né, inúmeras circulações, não só na superfície, mas também em altos níveis. E quando eu tenho alguma perturbação, ou seja, algo que sai do normal, então aqueceu acima do normal, ou esfriou acima do normal, uma massa de água tão grande quanto o Pacífico, você acaba trazendo situações fora do que seria, entre aspas, o normal, né? E aí, nesse outro mapa aqui, eu tenho justamente
alguns ciclos que nós temos. Então, tudo que nós estamos vendo em vermelho aqui são períodos de El Niño, desde da década de 1910 até o presente. Tudo que nós estamos vendo em azul são laninhas. E essa linha escura aqui é um outro ciclo decadal, que demora de 10 a 20 anos, que também está associado. Basicamente, pessoal, é mostrar o quanto nós estamos suscetíveis a alterações dentro do nosso ecossistema global. Então, quando eu falo ali do Pacífico, alterações também no Oceano Atlântico são muito cruciais para a gente. No Oceano Índico são muito cruciais para a gente. Agora, você imagina quando a gente fala em questões ambientais mais próximas, né? Microclimas que se formam em grandes cidades, né? Grandes barragens, por exemplo, você acaba tendo algumas alterações, né? Então, é basicamente isso. E aí eu gosto muito desse gráfico, porque para olhos bem treinados, eles contam uma história magnífica, né? Eu trouxe aqui 2 exemplos apenas, né? Na minha palestra, até trouxe outros exemplos que são mais associados ao agronegócio, mas aqui um pouco mais da nossa realidade. Quem aqui não se lembra, no início dos anos 2000, né, 2001, da crise do apagão? Né? Quem aqui não se lembra? Aquele medo que todos nós tínhamos de acabar a luz, teve apagão em algumas capitais, algumas cidades. Por quê? Porque nós estávamos com uma laninha muito forte. Isso trouxe um impacto na distribuição de chuvas, trouxe um impacto enorme na geração. É claro que, nos últimos anos, a matriz energética tem mudado, né? Nós estamos indo para a eólica, estamos indo para a solar, né? Teve uma redistribuição dessa matriz energética. Mais recentemente, quem não se lembra também da questão dos reservatórios, né? A gente acompanhava ali todo dia, tantos por cento reservatório, tantos por cento. Por quê? Também uma forte laninha, né? E, lógico, pessoal, que tudo isso aqui tem inúmeros impactos, né? Eu não coloquei aqui, mas só para mencionar, 75, por exemplo, nós tivemos um frio tão intenso no sul do Brasil, que foi responsável, eu sei que eu estou saindo um pouquinho da mineração, tentando um pouco para o agro, mas foi responsável pelo fato de ter, basicamente, exterminado o café no Paraná. Por exemplo, foi uma geada extremamente forte, associado a uma laninha, que fez com que toda uma cultura que já estava bem encaminhada no Paraná deixasse de existir. Hoje não tem, e esse café foi migrado ali para o sul de Minas, né? E imagina todo o impacto socioambiental e econômico que teve por conta de um efeito climático, né? Então, uma das coisas que eu queria trazer é isso. É lógico que nós tivemos aí inúmeros outros fatores muito importantes associados a essas variações. Aí sim, eu entro para os itens que eu queria, né? Quais são alguns pontos aí que acabam tendo impacto dentro da questões operacionais do setor de mineração. Primeiro, disponibilidade de água. Não preciso nem dizer, né? A gente sabe que a água é um fator importante dentro da eficiência do processo. Embora, se for comparar toda a água utilizada que o Brasil utiliza, a mineração representa 1,7%. É pouco dentro de um horizonte, dentro de um montante, né, global, né, dentro do país, mas é um valor bastante considerável, né, que compara com outras atividades. Né, então, quando a gente fala em água, acabei de mostrar ali, né, quando você tem ciclos climáticos, você tem variações, você pode ter maior ou menor disponibilidade de água. Né, então, isso pode trazer alguns impactos. Estabilidade do solo e riscos geotécnicos. Né. Preciso dizer também, excesso de chuva, né? Você tem condições aí que aumentam os riscos, né, geotécnicos, principalmente com relação a deslizamentos. Eu vou trazer daqui a pouco algo que a Climatempo vem trabalhando em termos de inovação para esse produto. E aqui eu só peguei de um artigo que eu estava lendo, aí alguns eventos mais extremos que nós tivemos envolvendo taludes, associado justamente também questões de precipitação. Impactos ambientais e regulação. Eu não vou entrar muito no mérito, acredito que muitos de vocês são muito mais especialistas que eu. Tivemos uma aula agora há pouco, falando um pouco sobre isso também. Mas o principal que eu queria colocar é a curva de crescimento. Né? Em 36 anos, aumentou em 6 vezes o número aí, da mineração no Brasil. Né? Então, tem esse gráfico que mostra, justamente, levando em consideração também a preservação, florestas, a implementação de medidas de proteção. Então, isso envolve justamente um aspecto que nós temos associado à sustentabilidade. Então, você está crescendo, mas nós estamos crescendo cientes aí, de todos esses fatores
socioambientais. Logística e transporte, esse é o item que eu gosto mais. Tá? Eu gosto mais por quê? Porque aí entra muito naquilo que eu falei, de segurança, de monitoramento das condições de tempo, tanto do que está acontecendo agora, o que vai acontecer nas próximas horas e também nos próximos dias. E, para isso, pessoal, existe todo, né, um ecossistema aí que envolve logística, envolve transporte. Eu aprendi uma coisa também, eu não sabia, né, não sei se os senhores devem saber, que existe até mesmo o mineroduto, né? Não sei se alguém pode me confirmar isso. Você transporta também por dutos, né? Parece que sai aqui de Minas, vai até Espírito Santo. E é legal que a gente tem um trabalho com gasoduto, envolvendo aí o monitoramento de deslizamento. Então, isso mostra justamente, né, o quão amplo é. Então, você tem desde das minas, até todo o transporte de pessoas, e vejam que muito é a céu aberto, né? Tudo isso aqui acontece muito a céu aberto. Então, tem toda uma questão de segurança por trás deste item. Planejamento e adaptação, né? Então, aí entra justamente como que essas variações, né? Como o fato de eu dar informação que o próximo verão, a próxima primavera vai ser de muita chuva, vai ser um aumento de descarga elétrica, vai ter mais vento, vai ter... Isso pode ajudar, de alguma forma, em termos de, também, planejamento, em questões de segurança e questões operacionais também. E aí eu entro um pouquinho na parte de tecnologia, né? O que hoje a gente tem trazido em termos de inovação, em termos de modelagem numérica, né? Quando eu falo modelagem, pessoal, é a base da meteorologia. Então, para eu falar que hoje a temperatura vai ser 28 graus, a umidade vai ser 18%, por exemplo, isso não sai simplesmente de uma equação, de uma observação, isso sai de um processo extremamente complexo, que envolve equações físicas e matemáticas que tentam, vejam bem, que tentam simular o que está acontecendo na atmosfera. Então, é uma ciência de data science muito ampla, eu vou mostrar daqui a pouquinho também um trabalho que nós estamos fazendo para melhorar esses resultados, mas a ideia é que a gente tenha uma única plataforma, nós chamamos de SMAC, onde a gente integra tudo. Tudo que a gente desenvolve em termos de alertas, mapas, dados pontuais, integração de sensores dos clientes, a gente consegue colocar nessa plataforma, né? Então, trouxe só alguns exemplos, né? Então, a gente coloca também informações de radares meteorológicos, de satélite, né? Então, você consegue ver aqui, por exemplo, ó, uma área de estabilidade avançando por São Paulo, a própria plataforma te manda também os alertas. Esse exemplo aqui é de integração de estações meteorológicas, então, ele integra todas as estações existentes hoje no Brasil e também estações de clientes. Então, né, nós temos inúmeros clientes que têm as suas próprias redes privadas de sensores, de estações, a gente consegue fazer a integração e colocar aqui dentro da plataforma. Esse exemplo aqui é de queimadas, né? Esse ano em especial, pessoal, só fazendo um rápido parênteses, como nós já estamos numa atuação do El Niño, tudo indica aí uma condição de atmosfera mais quente durante o inverno, né? E justamente quando nós temos essa condição, é um dos preditores que auxiliam no aumento do número de queimadas. Então, nós estamos muito atentos, monitorando esse período de início de queimadas aqui no Brasil. Então, aqui é só um exemplo do que os nossos clientes têm acesso. Então, você tem, cada bolinha dessa tem um acumulado, quando você aproxima, você consegue ver exatamente onde que está, e tudo isso vem de sensoramento remoto. A gente integra alguns satélites que nos dão essa informação. Descarga elétrica, né? Descarga elétrica, hoje, em termos de monitoramento, em termos de nowcast, em termos de alerta, é um dos principais preditores que nós utilizamos no envio dessas alertas, dessas informações voltadas para a segurança. Por quê? Primeiro que o delay é muito pequeno. Como nós temos aí sensores espalhados por toda a América do Sul, a gente consegue ter uma precisão, né? Então, veja aqui, isso aqui é um cliente nosso, se eu não me engano, de uma linha de transmissão, que a gente monitora alguns quilômetros dessa linha de transmissão. Então, você tem um posicionamento na ordem de metros, assim, o erro, digamos assim, é da ordem de metros, e a gente consegue ter um delay de 1 minuto a 2 minutos. Então, se eu sei que está chegando uma área de instabilidade com muita atividade elétrica, chegando para um cliente, por exemplo, eu consigo avisá-lo com antecedência. Eu aviso antes mesmo da descarga elétrica chegar até o ponto monitorado. E hoje a gente usa esse tipo de informação para vários tipos de segmentos. Defesas civis,
nós atuamos com várias empresas civis aqui do Brasil, clientes de mineração, clientes de logística, indústrias. O agronegócio está usando muito esse tipo de informação também. Então, hoje, descarga elétrica, para a gente, tem um papel fundamental em termos de ferramenta. E a gente consegue integrar isso também dentro da nossa plataforma. Aí eu entro na questão que eu falei agora há pouco, né, de modelagem numérica. Eu sou meteorologista, os sócios fundadores da Climatempo, a maioria dos gestores, todo o C-Level da Climatempo, são meteorologistas, né? Então, a gente cresceu profissionalmente com essa preocupação de comunicar uma informação mais assertiva. Então, no dia a dia, por mais que a gente não faça a operação, não coloca sua voz na rádio ou na TV, existe sempre um acompanhamento. Isso faz parte, né, do nosso crescimento profissional. Então, dentro da Climatempo, existe uma preocupação muito grande com relação à qualidade daquela previsão que vai chegar até o cliente. Eu não cheguei quantos minutos? 5, tá bom. Então, o que nós fizemos, né? A gente tinha até um... Deixa eu voltar, só tentar voltar isso aqui. Acho que não volta, né? Ah, volta, tá. Antes de contar. Há alguns anos atrás, quando comecei na meteorologia, nós tínhamos um problema. Isso nos anos 90, né? Nós tínhamos poucos modelos meteorológicos que davam previsão. Tínhamos poucos, tinham 2, 3. Tinha o americano, o GFS, tinha aqui o INPE. Hoje em dia, o problema é outro. Nós temos um volume muito grande de institutos de pesquisa, até a possibilidade de você rodar seus próprios modelos. Então, hoje o problema passa a ser outro. Como utilizar uma matriz de previsões tão extensa hoje? Tá? Quando eu cheguei na Climatempo, eu fiz uma pesquisa, alguns clientes nossos, o que eles esperavam em termos de inovação na meteorologia, né? Porque eu estava muito sedento de saber como que a gente pode melhorar, onde a gente pode avançar. E, resumindo, apesar de eles conhecerem muito tecnologia, o que eles queriam é uma melhor assertividade, eles querem que a previsão seja mais assertiva. Hoje, você tem inúmeras APIs de diferentes empresas que te fornecem previsão do tempo, né? Tem outros aplicativos, tem outras formas de acessar, mas a gente quer ter a certeza, né? Não quer ter nenhuma soma de dúvidas de que a informação que a gente está passando em termos de previsão é a melhor para os nossos clientes. E aí, voltando ali à história do poucos modelos e muitos modelos atualmente, a gente começou a trabalhar numa metodologia onde a gente vai utilizar toda essa gama de modelos hoje disponíveis, mas, a partir desse volume, a gente poder ter uma única previsão. Hoje, o avanço que nós temos em termos estatísticos, né, usando machine learning, inteligência artificial, permite a gente fazer com que o próprio modelo entenda melhor a relação entre o que cada modelo está dando, o que está acontecendo, quem está acertando, para que lado eu estou indo, né? Então, também, só rapidamente, né, então a gente trabalha com regiões climatologicamente homogêneas, fazemos uso de todos os dados hoje disponíveis observacionais, todo aquele monte de bolinha azul são estações que a gente usa para fazer o comparativo entre a previsão e o observado, e aí sim, usando machine learning, né, usando toda uma metodologia, os erros, né, que eles acontecem, ora erro para cima, erro para baixo, erro menos, erro mais, tal. A ideia é que, usando o machine learning, com o passar dos dias e semanas, eu consiga ir melhorando, ter uma previsão cada vez mais próximo da realidade, próximo do que está acontecendo. Então, esse é um modelo que hoje nós já temos operacional e os nossos clientes estão recebendo esse tipo de previsão. O modelo que nós desenvolvemos também, há alguns anos, foi demanda de uma grande empresa, foi o modelo de deslizamento de encostas, né? A grande ideia inovadora é a gente poder ter um índice que evite o envio de falsos positivos, né? Eu tenha esse indicativo de ocorrência de deslizamento, mas evitando aí falsas informações. Então, a gente se baseou nesse artigo científico, que basicamente faz uma relação entre o quanto choveu nas últimas horas e o quanto está chovendo. Duas situações extremas. Se choveu muito nas últimas horas, muito, e agora está chovendo pouco, eu tenho um risco de deslizamento. O outro extremo, choveu pouco nas últimas horas, mas começou a chover muito agora, eu tenho também um risco. Então, ele correlaciona inúmeros casos de deslizamento, acha uma curva para realmente poder. Como a gente tem hoje acesso a inúmeros sensores, dados observados, a gente consegue ir acompanhando e monitorando essa situação, né? Então, hoje, esse é um modelo também que está operacional dentro da Climatempo. Aqui é um exemplo de um dos nossos clientes, onde a gente monitora, né, toda a extensão. Isso aqui é um gasoduto.
Aqui são alguns cases que eu mesmo estudei, então teve um deslizamento aqui na Via Anchieta em março de 2020. O modelo conseguiu pegar muito bem o local que teve. Aí teve um outro caso também de queda de barreira, foi em abril de 2021, e aquele pontinho vermelho é justamente na localização onde teve essa queda de barreira. Até usei esses dados aqui em um artigo científico que eu escrevi. Sensoramento remoto, né? Eu sei que mais tarde vamos falar bastante, vamos aprender muito mais. Eu trouxe aqui só um insight muito rápido, que é uma tecnologia hoje disponível, que traz muita inovação e muitos benefícios em se tratando de monitoramento, né? Então, a gente tem trabalhado também com informações de sensoramento remoto, proveniente de satélites, e o principal é fazer uma cobertura, né? Entender a classificação da cobertura da terra, do solo, quantificar os impactos do meio ambiente, identificar áreas sensíveis ou críticas e, principalmente, identificar áreas que são promissoras à exploração de minérios. Então, hoje, né, quando a gente fala em dados, né, a gente tem aquela ideia de uma estação, de alguma coisa coletando informações na superfície. Há décadas, nós ampliamos essa possibilidade. Hoje, muitas informações elas vêm do espaço, né? Hoje, nós temos uma constelação, né, enorme, né, com certeza aí vocês vão aprender mais à tarde, mas são fontes extremamente importantes de dados. Inclusive, eu queria aproveitar, o próprio Parque Tecnológico, ele tem proporcionado com que empresas avancem nesse sentido, né? Nós temos, por exemplo, a Visiona, lá dentro do Parque Tecnológico, que vai lançar o primeiro microsatélite aqui do Brasil. Então, vai ter uma resolução de 3,5 metros. Então, é muito importante nós termos também esse tipo de tecnologia sendo desenvolvida dentro do Brasil, que mostra realmente a vanguarda que nós temos, sabendo utilizar esse tipo de dados que são extremamente importantes, inclusive no impacto de mitigação de mudanças no clima. Mais uma tecnologia, bem rapidinho, estou quase terminando. Nós trabalhamos também com radares meteorológicos, temos um parceiro. E o radar meteorológico, pessoal, eu diria que é a principal ferramenta que a gente pode ter para entender o que está acontecendo neste momento na atmosfera. Por quê? Porque ele me dá uma visão, além de ser uma atualização muito constante, ele me dá uma visão tridimensional da atmosfera. Então, eu não sei só onde está chovendo, eu sei o perfil das nuvens, eu sei como que está a variação, o perfil de umidade, de gotas de chuva, onde está tendo granizo, rajada de vento, então eu consigo ter uma visão muito mais detalhada com relação à atmosfera. Para efeitos de monitoramento, é a melhor ferramenta que nós podemos ter em termos meteorológicos. Tá? E aí eu entro no tema mudanças climáticas. O que a gente pode ver? Eu gosto muito de trabalhar com dados. Né? Algumas, lá na AgriShow, a Jane pediu para eu dar uma palestra lá, para falar de dados. A gente tem que falar de dados, formação de dados, tal. E eu me apeguei muito a isso, né? Fui atrás. E o que eu queria mostrar rapidamente quando a gente fala em mudanças no clima, eu acho que mais importante do que falar que o planeta está aquecendo, até porque esse aquecimento ele pode estar associado a ciclos climáticos. Né? Eu mostrei ciclos de 1, 2, 3, 10 anos, mas sabemos que existem ciclos de centenas de anos, milhares de anos, já passamos por eras glaciais, por períodos mais quentes. Então, possivelmente, pode ter um ciclo associado a isso, que está se somando a ações antropogênicas. Mas o principal os dados mostram realmente, dados globais têm aumentado alguns décimos de grau. No Brasil também, né, peguei dados do INMET, também vem mostrando que as últimas décadas tem aquecido. O IPCC gosta muito de mostrar cenários, né, o cenário mais otimista, onde o planeta vai aquecer 1,5 graus, o moderado e o pessimista. Mas aí, o ponto principal, acho que uma das mensagens que eu queria deixar hoje aqui para vocês, é que mais importante do que nós assumirmos aí quanto vai aquecer o planeta, o que tem acontecido em termos de extremos dentro da meteorologia com relação a essas mudanças que estão acontecendo nas últimas décadas. O próprio IPCC mostra que, independente do cenário, dias chuvosos, dias secos, vão ser muito mais frequentes. Pode até parecer meio antagônico, né? Mais chuva, mais seco. O fato é o seguinte, os extremos, eles eles já estão sendo mais frequentes no decorrer dos anos. Né? Então,
Quem acompanha muito a mídia sabe, todo dia você ouve, foi recorde de temperatura, recorde disso. Se toda vez está tendo um recorde, alguma coisa está acontecendo, porque o recorde tinha que ser uma coisa, sabe, mais esporádica, mais, né, não acontecer muito. Então, isso mostra, pessoal, uma preocupação que nós estamos tendo de acompanhar o quanto os extremos estão ficando cada vez mais frequentes e, sendo redundantes, mais extremos também. Aqui são dados da Climatempo, que mostram, nos últimos anos, desde 2020, o número de descargas elétricas no Brasil. Como nós temos acesso, né, a todas as descargas que acontecem no Brasil, a gente consegue, né, fazer uma somatória, mostra que realmente tem aumentado, são dados nossos, dados de descargas elétricas. E o que nós percebemos também? Que os alertas também vêm aumentando. O que mostra isso? Isso mostra que tem uma eficiência no envio de alertas. Se está aumentando a descarga elétrica, consequentemente, eu tenho que aumentar também o envio de alertas, né, que hoje envolve muito essa questão de envio de alertas. E aí, pessoal, eu queria trazer um case, tá? Um único case aqui. A Vale, falei de vocês do radar, né? A Vale, ela investiu num radar meteorológico próprio, tá? Eles compraram o radar, nós ajudamos no processo. Eles instalaram ali em Carajás, né? Então é um radar banda X, tem 100 quilômetros de atuação, com foco justamente no monitoramento constante das informações atmosféricas. Eles deram um passo além. Eles criaram também uma sala de operação. Nós chamamos na Climatempo de cabine meteorológica. Eles têm hoje meteorologistas da Climatempo trabalhando 24 horas numa cabine meteorológica também ali dentro das dependências da Vale, ali sobre o Pará. E aí, um outro ponto também que a gente viu como atuação da Vale, que para a gente foi muito bom, é que eles passaram a considerar o monitoramento de descargas elétricas como um item de segurança obrigatório, tanto na Vale quanto nas terceirizadas que prestam serviços dentro da Vale. Então, eles obrigam, você tem que monitorar. Tem uma questão humana, né, tem uma questão, ainda mais que nós estamos falando ali, né, no caso ali do Pará, ali é a floresta amazônica, você tem convecção, você tem temperaturas altas, você tem descargas elétricas ali praticamente o ano todo, né? Então, é justamente pensando em prioridade da vida humana e, logicamente, reduzir o período aí de interrupção das atividades, que todos nós sabemos o quanto é caro eu parar 1 hora ou parar 2 horas. Então, se eu melhorar esse período de interrupção das atividades, é um ganho muito grande para eles. E, para fechar, pessoal, aí eu trouxe um dado bacana, né? O número de mortes por eventos climáticos extremos, né, seca, temperatura extrema, alagamento, deslizamento de terra, temporais, queimadas, realmente tem diminuído nas últimas décadas, né? Tem que levar em consideração que 92% das catástrofes naturais, elas são provenientes de eventos climáticos extremos, né? Então, o clima está muito associado a eventos, a catástrofes que acontecem. E aí eu fecho, pessoal, com um pequeno desafio. Eu sempre gosto de fechar dessa maneira, né? O desafio não é para Climatempo, não é para o setor de mineração, é para a sociedade de forma geral, né? Nós temos aí como dever fazer com que os eventos extremos eles sejam previsíveis, mas a gente quer ajudar também com que os danos também sejam previsíveis. Nós temos inúmeras ferramentas, temos dados, mostrei aqui muita inovação, né? Então, o principal a mensagem que eu queria mostrar é justamente isso. Mortes diminuíram, mas os eventos, o número de eventos climáticos extremos, eles têm aumentado, né? Todos os indicativos têm mostrado um aumento aí nas últimas décadas, e eu queria apenas finalizar trazendo, né, essa discussão, né, para a sociedade de forma geral, se realmente nós estamos prontos para enfrentar esses desafios que não vão vir, principal, eles já estão acontecendo, né, os próprios dados mostram, os números mostram, e como juntos aí a gente pode realmente trilhar um caminho mais sustentável, mais resiliente, tá? Minha opinião pessoal, né, o ser humano ele é muito adaptável, né? Ele consegue assimilar bem as coisas. Eu acredito muito que está havendo, sim, uma conscientização, e um dos meus papéis justamente é trazer essa temática para todos e trazer, de forma geral, esse desafio para que todos nós possamos aí cumpri-los com bastante resiliência. Nós, brasileiros, somos muito resilientes, eu acredito muito nesse potencial. Aqui estão meus dados, por favor, fico à disposição. Muito obrigado a todos, ótimo evento. Obrigado.